Então, o que é uma iniciação? A iniciação é um grau. É um grau que recebe o nosso ser. O ser da pessoa que faz o trabalho, vai fazendo o trabalho. Quem vai recebendo as iniciações é o ser. O ego não tem iniciações, nem a personalidade. São completamente internas. As graus, posições do mundo físico não têm valor nenhum diante das hierarquias. As iniciações são conquistadas de acordo com o trabalho e recebe, então, o ser. O nosso real ser recebe as iniciações. Estão nos mundos internos, são examinadas a coluna vertebral. Se não tem nada desperto na coluna vertebral, é qualquer um. É igual a qualquer outro. Não tem nada que vá outorgar alguma iniciação se a pessoa não trabalhou, não despertou o fogo, não tem iniciação. Então, são basicamente 5 iniciações principais. Iniciações de mistérios maiores. Então, estão relacionadas aos corpos, à criação dos corpos. Então, são 5 corpos, cada corpo que se cria vai recebendo a iniciação correspondente e os poderes. Os poderes, as faculdades. Então, esses poderes, essas faculdades, é que recebe o pai. O iniciado fica sabendo, sabe que tem tal ou qual iniciação. Porém, não deve comentar com ninguém no mundo físico. Isso seria já um fanatismo, né? Comentar que tem iniciações. Então, as iniciações são do ser e para o ser. Com a criação do corpo físico solar, se recebe o poder sobre a Terra. O corpo físico representa a Terra. Então, representa o nosso corpo físico, representa a Terra do microcosmos. Quando o fogo desperta e chega até a raiz do nariz, até a glabela, o corpo físico solar fica criado e se recebe a primeira iniciação. E o poder sobre a Terra, poder de governar os gnomos e pigmeus da Terra. É basicamente a criação do corpo físico, a regeneração do corpo físico e a criação do corpo físico solar. Isso é a base de trabalho com os 3 fatores. Não há nada que se possa conseguir, nenhuma iniciação, sem os 3 fatores. Os 3 fatores é a base. A morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Então, quando termina essa iniciação, logo continua trabalhando, vai nascer o fogo do corpo vital. Porque são 7 corpos, e são 7 dimensões, então cada corpo para uma dimensão. E
cada corpo precisa, então, despertar a serpente Kundalini desse corpo e chegar até o alto. Então, o corpo físico e o corpo vital, o fogo chega até a raiz do nariz, até a glabela. E com a criação do corpo vital solar, recebe a segunda iniciação e se recebe os poderes de governar a água ou as águas, poder sobre as ondinas e as nereidas. E então chega até a glabela e está pronto, está criado o corpo físico, o corpo vital solar. Então aí já o iniciado recebeu a segunda iniciação. Quando chega aí, recebe a segunda iniciação. A terceira é a criação do corpo astral solar. Corpo astral solar, o fogo já sobe até a glabela e desce ao coração. Continua subindo e desce ao coração por uns caminhos secretos. E tem, então, o poder sobre o fogo. O poder sobre o fogo. Recebe os poderes sobre o fogo. E é a terceira iniciação que o iniciado, então, recebe nos mundos internos. Não é nada externo. No mundo externo, a pessoa continua sendo a mesma pessoa. E, inclusive, mais e mais humilde. Cada vez mais humilde, porque vai eliminando os defeitos psicológicos que nos fazem arrogantes, que nos fazem sabichões. Então, com essa iniciação, já o iniciado vive internamente, no mundo astral, o drama do Cristo. Já vive o nascimento e a morte. Esse trabalho está referindo, está relacionado, é a primeira montanha, é a montanha do nascimento. Então, nasce aí esse corpo, cria esse corpo astral de fogo, e o iniciado internamente já vai viver, então, o drama do Cristo. Já vai passar pelo nascimento e a morte. E, então, recebe os poderes sobre o fogo. Ele já precisa descer ao abismo, ele deve descer ao abismo e ficar 40 dias no abismo. Esse é um trabalho que faz para investigar os defeitos que se tem no abismo, que são nas infradimensões. Então, para se ganhar essa iniciação, para se alcançar essa iniciação, é preciso provar muito amor ao cônjuge. Tudo é provado e isso precisa, então, ser demonstrado com amor, com ternura, com nada de interesses. Nada de interesses sexuais, materiais, qualquer natureza. Os interesses devem morrer completamente para se ter direito a essa iniciação, que já é a terceira iniciação.
Então, precisa provar, precisa viver o amor, não em palavras, mas em atos. Viver o verdadeiro amor entre o casal, com o cônjuge. Deve desenvolver muito a paciência, a tolerância, tolerar o cônjuge, tolerar o companheiro, a companheira. Então, recebe essa iniciação e vai passar, então, ao próximo corpo, que é o corpo mental. O corpo mental. Também o fogo sobe até a glabela e desce ao coração. Isso, a partir da terceira iniciação, já o fogo deve descer ao coração. Quando você recebe essa iniciação, ganha poderes sobre o ar, sobre os silfos e sílfides do ar. Já se pode, então, sair em corpo astral consciente, desdobramento mental consciente, com o objetivo de investigar os defeitos psicológicos, com objetivos superiores, com o objetivo do próprio trabalho que se está fazendo. Então, se tem o poder sobre o ar, o poder de levitar. Então, após essa criação desse corpo mental solar, vai continuando o trabalho, vai criar o corpo causal, ou corpo da vontade solar. Então, aí vai aprender a fazer a vontade do Pai. Se torna, então, um homem verdadeiro, porque até aí nós não somos homens. E quando se fala homem, não está se referindo ao sexo, e sim ao gênero, ao homem, como mulher e homem. Uma mulher que cria um corpo causal solar se torna homem verdadeiro. E, então, aí vai começar a fazer a vontade do Pai. Sem aí vai começar, vai aprender a fazer a vontade do Pai. Então, porque a mente, até aí, a nossa mente, ela é animalesca. Tem a aparência, nós temos a aparência, no mundo físico, temos a aparência de seres humanos, porém, internamente, nós somos animalescos. A nossa mente é animalesca. E nesse mundo mental, a mente é desdobrada, os defeitos todos desdobrados, e se aparece, então, nesse mundo mental, cada defeito com a sua verdadeira cara, com a sua verdadeira aparência. Tá? No mundo físico, nós temos controle da nossa personalidade, controla isso com esforço, se controla. Porém, nós, na verdade, somos animalescos, porque estamos guiados pela mente, estamos manipulados pela mente. Então, quando se cria o corpo causal solar, se torna homem verdadeiro. E aí, vão começar muitas outras provas mais profundas. Então, nesse homem, com esse corpo, que vai nascer o Cristo no interior do homem. Por isso se diz, o Cristo disse que
o Filho do Homem deveria padecer sob a cruz. Então, é o Filho do Homem verdadeiro, que é o Cristo. Então, o Cristo é Filho do Homem verdadeiro. Então, com esse corpo, já vamos chegar a... precisa, então, escolher o caminho. Vai escolher entre dois caminhos. O caminho Nirvana e o caminho do Cristo. O caminho do Nirvana é o caminho da espiral. E todo iniciado deve escolher por um desses dois caminhos. Deve escolher um desses dois. Então, o caminho do Nirvana é a traição do próprio Cristo. Se trai o Cristo interno, se trai ao Pai, se trai todas as forças do bem são traídas. E o iniciado, então, já não continua prosperando no trabalho, porque escolheu o caminho do Nirvana, é o caminho dos medrosos. Então, o iniciado, que desde que conhece o ensinamento, a pessoa vai se organizando e não se abala com qualquer coisa. Então, quando chega a essa altura, vai facilmente passar por essas provas, porque já está acostumado, já vai, desde o início, vai se temperando. Quando chega à altura dessas provas mais rígidas, o iniciado já passa fácil. Então, as provas são algo que vai acontecer lá quando você estiver em alguma iniciação. As provas são desde agora, desde quando nós resolvemos que encontramos o ensinamento, resolvemos, é isso que eu procuro, é esse, o ensinamento é esse. As minhas inquietudes me dizem que é esse, não tenho dúvida. Então, as provas já começam aí. Já começa uma série de provas para aquela pessoa, porque ela decidiu fazer o trabalho. Então, precisa resolver todos os conflitos, os medos, as crises. É preciso resolver. Então, as provas já são colocadas imediatamente. Nós somos provados diariamente. Todos somos provados diariamente. Com coisas pequenas, coisas pequeninas que, na maioria das vezes, nós não nos damos conta, porque não estamos atentos. São provas pequenas que nós nem imaginamos que são, porém, são provas. E essas provas já começam imediatamente, a pessoa encontra o ensinamento e resolva fazer. Então, aí, então nós podemos refletir e compreender que um verdadeiro iniciado, nunca tem fartura. Ele não tem fartura de nada. Ele tem o necessário para viver. Porque ele está pagando o karma. Para fazer iniciações, precisa pagar a dívida. Então, já não se tem nada de abundância, nada de supérfluo. Se tem o necessário
necessário para viver. E, então, as provas dos detalhes são colocadas permanentemente. São coisas pequenas que nós não imaginamos seja uma prova. Então, nós, cada um precisa se colocar uma disciplina, fazer uma reflexão e se autodisciplinar, porque não é ninguém externo, não é o nosso pai, não é os mestres, não é ninguém que vai nos impor uma disciplina. O nosso pai nos dá as dicas, nos dá os alertas no mundo astral. Mesmo nós inconscientes, nós recebemos alertas, orientações, impulsos do pai para tomar determinadas decisões, para fazer determinadas coisas. Então, a disciplina, cada um vai, com a reflexão e a atenção, se colocar a nossa essência ativa, colocar esses 3% que nós temos ativos, porque, na verdade, estão adormecidos, colocar isso ativo e estar em alerta, estar pendente de tudo que pode ser uma prova. É tão simples que se nós encontramos qualquer coisa que alguém perdeu, uma moeda, qualquer coisa, uma carteira, um celular, seja lá o que for, uma moeda é um detalhe pequenino. Dificilmente a pessoa deixa de pegar uma moeda que está aí jogada. Ninguém vai, não é de ninguém. Mas aí, então, essa prova vai ser aplicada se nós temos o costume, ou o mau costume, de recolher tudo que achamos pelo caminho. No mundo astral, nós vamos recolher uma moeda, vamos achar, vamos pegar tudo. E essas provas são vividas no astral e no físico. Porque no astral, nós não percebemos que é no astral. Parece físico, porque nos colocam numa situação, a sensação que nós sentimos no astral é que estamos no físico. E então agimos da mesma forma que agimos no físico, vamos agir no astral. E aí era uma prova. Então, aí quando se perde uma provinha dessa, se desperta e se volta ao corpo físico, que é para a pessoa se dar conta que estava no astral e não estava no físico. Então, essas provinhas são constantes e são pequenas e são mais difíceis de passar do que uma prova mais grande, né? Mais difícil de passar porque é tão simples que nós não acreditamos que seja uma prova. Então, depois tem as provas dos guardiões. As provas dos guardiões acontecem no mundo astral, no mundo mental e no mundo causal. São internas. Essas provas, o iniciado, essa prova do guardião do mundo astral, o iniciado se vê diante de um monstro no mundo astral. E ele não deve se assustar, não deve correr, não deve ter medo desse monstro. Ele precisa enfrentar. Que o monstro representa a nossa legião. Os nossos defeitos, todos juntos. É uma legião de defeitos muito feia, de aparência muito feia, horrorosa. E
se a pessoa se assusta e corre desse monstro, significa que ela tem medo do seu próprio ego, não vai enfrentar o seu próprio ego, não vai eliminar, não vai querer negar a si mesmo. Ela vai correr desse monstro, significa que age, não tem aquela valentia para enfrentar o defeito. Então, é a besta, como se diz, enfrenta a própria besta. Já a prova do guardião do mundo mental é outra prova que se aparece, então, diante dos defeitos psicológicos. Todos são todos os defeitos no mundo mental, eles aparecem já divididos, já aparecem individuais. Cada defeito aparece com a aparência do animal que ele caracteriza. Então, um cara luxurioso vai ver cachorro, vai ver um cachorro feio. Então, é o defeito da luxúria. Da ira, vai ver fogo, muito fogo. Então, essa prova também é preciso enfrentar. Não se deve deixar amedrontar, não deve correr, não deve se acovardar. É preciso enfrentar esses guardiões. Então, se o iniciado perde essa prova, se ele não passa, se não enfrenta, vai ficar um longo tempo e vão ser apresentadas novamente essa prova, mais uma ou duas vezes, no máximo, e depois, se não passa, o iniciado, então, abandona o ensinamento, desiste do ensinamento. Então, essas provas vão acontecer antes da criação do corpo causal, antes do nascimento do Cristo, porque justamente estão nos provando para ver se nós temos méritos para que siga o trabalho adiante. Então, a prova do mundo astral, mental e causal são com os guardiões. O guardião do mundo causal vai perguntar ao iniciado se ele quer seguir pelo caminho do Nirvana ou o caminho do Cristo. A pessoa que seja revolucionária durante seu processo, seu trabalho, é uma pessoa revolucionária. Esse trabalho, estamos referindo ao trabalho sobre si. É uma pessoa revolucionária, decidida, valente. Não valente contra o externo, mas sim valente contra si mesmo, valente contra os nossos próprios defeitos. Essa é a valentia que nós devemos ter. Então, o guardião vai perguntar se o iniciado quer seguir pelo caminho direto ou pela aspiral. E até ele disse que se a pessoa escolhe o caminho direto, ele disse, não, você está louco, não vai por aí é muito difícil esse caminho. Vai por aqui. É para a tentação. Então, o iniciado é tentado ainda pelo próprio guardião a não seguir o caminho do Cristo, o caminho direto.
Então, aqui, nessa prova, é onde a maioria dos iniciados fica, perde. Então, aqui se cumpre aquele dito máximo do Mestre Jesus, que de mil que me busca, um me encontra. De mil que me encontra, um me segue. De mil que me segue, um é meu. Então, de 1000 iniciados que começam o trabalho e chegam a essa prova, apenas um escolhe o caminho direto. Os 999 restantes vão pelo caminho do Nirvana. Por medo, por falta de coragem, porque realmente não estão habituados na sua vida normal, na vida real, no mundo físico, não estão habituados no trabalho, não estão habituados a trabalhar com valentia. Então, se diz que as iniciações, ou a iniciação, é a própria vida vivida sabiamente. Sabedoria e amor. Então, a vida é a nossa vida diária. A iniciação é a nossa vida diária. Então, a iniciação começa quando nós começamos, quando resolvemos fazer o trabalho, já começa, então, a própria iniciação. É a vida. É a sabedoria de viver. É viver sabiamente, aproveitar as oportunidades, não fazer tempestade em copo d'água, como se diz. Então, aquela pessoa que é medrosa, que se apavora com qualquer coisa, chega nas provas, ela não está temperada, não está acostumada, não tem aquela valentia de agir com força, com sabedoria. Então, ela acaba agindo da forma que age no mundo físico, porque no mundo físico, na vida diária, se deixa, vai se deixando de lado, vai se vivendo de qualquer jeito, uma vida atrapalhada, como se diz, no trabalho vai ser igual. E a pessoa, então, não tem a coragem de enfrentar essas provas desde o início, não vai, então, enfrentar as provas quando chegarem mais nesses aspectos mais profundos. Então, depois tem as provas dos 4 elementos. Os 4 elementos são terra, fogo, água e ar. Então, nessas provas, vão provar especificamente algumas coisas, porque se passou por muitas provas, aí, então as provas vão ficando mais específicas, mais direcionadas. Então, a prova dos 4 elementos, a prova da terra, que se refere ao elemento terra, o iniciado passa por pobreza, passa por situações de pobreza no mundo físico, na vida cotidiana mesmo. Não é que ele não vai ter nada, ele vai ter o suficiente, e esse suficiente vai aparecer na última hora. Talvez amanhã precisamos pagar alguma coisa que é importante, que é preciso ser pago. E talvez hoje não se tenha o dinheiro. O dinheiro vai aparecer amanhã, de uma fonte talvez não
não assim prevista. Então, o iniciado deve, então, trabalhar a serenidade, trabalhar essa parte da preocupação com o dia de amanhã, com o depois. Então, nós devemos aprender a viver o instante, viver o momento, viver o agora, e não nos preocupar com o amanhã. Então, o Cristo disse: não vos preocupeis com o amanhã, e sejais como as aves dos céus, que não plantam, não colhem, mas têm tudo o que elas precisam. Então, o Senhor lhes dá. Então, o nosso ser vai nos dar tudo o que é necessário. Não vai nos dar nada em abundância, nada em excesso, mas o necessário ele vai nos prover no momento exato, que é justamente a prova, que é para ver como nós nos comportamos diante dessa situação. Então, vai sendo provado tudo isso. Vai ser provar, então, como o iniciado vive na situação de pobreza. O orgulho, por exemplo, a pessoa sem recursos, tem os recursos contadinhos para fazer o que tem que fazer. E então os demais, as pessoas, os vizinhos, os amigos, podem criticar essa pessoa que está quebrado, por exemplo, e se ele se preocupa, ele está trabalhando contra si. Então, deve ser tranquilo, deve viver sereno, tranquilo, sem preocupações, sem medo, sem medo. Então, no astral, nessa prova, nessas etapas dessa prova da Terra, também o iniciado vive a situação de estar entre duas rochas, duas pedras, que parece que vão nos prensar. Então, se o iniciado grita, se assusta e protesta, perdeu a prova. Isso é no astral, porém, a sensação é de que se está no físico. Todas as provas no astral nos põem a sensação de que nós estamos no físico. Só nós vamos ver que estava no astral quando depois, se, por exemplo, perde a prova, a pessoa desperta na hora e vem, poxa, era no astral e era uma prova. Então, se sente o corpo físico, se sente tudo. E se tem a impressão que está realmente no mundo físico. Então, se a pessoa é uma pessoa que tem medo, que tem preocupações, medo no mundo físico, ela vai agir como se está no mundo físico e vai perder a prova. Então, a iniciação dos 4 elementos da Terra se vive a situação de pobreza. Já a prova da água, também o iniciado é jogado no mar. Ele parece que está no físico, está em astral, parece que está no físico e é jogado no mar. Então, se a pessoa se assusta, grita e tem medo que vai se afogar, porque parece que vai se afogar. Se a pessoa se assusta, grita, se desespera, perdeu a prova. Então, a serenidade, a paciência é algo que nós precisamos desenvolver desde já, desde que
nós conhecemos o ensinamento, nós precisamos nos esforçar pela serenidade e a paciência. A paciência deve ser multiplicada. Mas Samael conta que ele passou por essas provas com muita tribulação, como se diz, de pobreza, não tinha nada, nada dava certo, porque exatamente o iniciado pode ter os recursos, ele pode ter até uma casa para vender, uma fazenda, o que tiver para vender, ele coloca a venda, mas ninguém aparece, ninguém compra, ninguém quer nada. Então, não dá, não passa, negócio não deslancha, porque está sendo provado, está sendo nos mundos internos que estão controlando isso, então não deixam dar nada certo, porém só tem o necessário, o suficiente para a sua manutenção. Então, a prova da água, o iniciado é jogado no oceano e não pode se assustar. Então, temos que desenvolver a tranquilidade e a serenidade desde já. Então, a prova do fogo. A prova do fogo, não vamos jogar no fogo. O fogo é representado pela ira. Então, o iniciado que vai ser submetido a essa prova do fogo, ele é provocado no mundo físico e no mundo astral também. É provocado por qualquer coisa, as pessoas provocam. Nós estamos aí em qualquer lugar, uma pessoa nos provoca para ver, estamos sendo provados, para ver se nós reagimos com ira, com violência contra essa pessoa. Pode ser no mundo físico ou no mundo astral. Então, tudo no mundo físico, a pessoa vai se ver na oportunidade de reagir com violência, com ira. Então, é a prova do fogo que está acontecendo no mundo físico. Tudo que a pessoa vai fazer, sempre aparece um obstáculo. Então, a pessoa, se ela não está trabalhando a ira, ela explode e então perde as provas. Então, é tudo no mundo, as pessoas provocam essa pessoa já manipulados pela própria lei, que coloca situações para que a pessoa seja provocada, seja insultada, para que ela aprenda, para que ela perceba esse defeito da ira, o desejo de insultar, de retribuir, de brigar, e possa, então, matar, eliminar esse defeito. Então, se a pessoa não está trabalhando, ela reage violentamente contra qualquer coisa. Como se diz no mundo físico, as pessoas chamam que tem o estopim curto. Tem o estopim curto. E muitas pessoas se acham valentes, se acham até melhor que as outras, porque tem o estopim curto. Então, isso deveria ser um fator de nos envergonhar, não de contar como vantagem. Mas, então, uma pessoa assim não passa nessas provas, na prova do fogo, não passa. Já as provas do ar, a prova do ar, vai nos provar o apego. O apego contra... O apego a respeito de todas as coisas. Da família, dos bens materiais,
amigos, de tudo. Então, a pessoa é jogado, o iniciado é jogado no ar. Ele é jogado num precipício e parece que está no mundo físico. Realmente parece que está no mundo físico. Tem a sensação de estar no mundo físico e é jogado num precipício. Então, se a pessoa grita, se desespera, perdeu a prova. Então, é o apego ao próprio corpo físico. Então, nessa prova do ar, são provados os nossos apegos. Então, se apegos à família, apegos a bens, qualquer coisa. Então, a família pode aparecer no mundo astral um velório. Pode aparecer um velório e parecer que é real, que é no mundo físico, e é um familiar nosso que está ali morto. Então, se a pessoa é apegada, ela tem os apegos, ela vai então chegar ali, vai ver um morto ali e vai se desesperar, vai chorar, vai lamentar. Então, se ela faz isso, é uma prova, desperta no mundo físico e percebe que era uma prova e perdeu. Então, as provas são colocadas desde já, desde logo, e nós precisamos ir aprendendo a nos temperar, porque exatamente a vida, é na vida que nós vamos fazer esse trabalho. Não se faria um trabalho se retirando numa montanha, por exemplo, se isolando, não se consegue fazer o trabalho, porque lá é tudo tranquilo, tudo calmo, tudo beleza, não tem ninguém para nos incomodar, não tem vizinho, não tem barulho, não tem nada. Então, os eus não afloram e nós não conseguiríamos ver os defeitos e não conseguiríamos eliminar, por lógica, fácil de compreender. Então, alguns iniciados que se refugiaram nas montanhas, na floresta, para fazer o trabalho na antiguidade, não conseguiram fazer porque exatamente não tinham o ginásio psicológico. Então, a vida é o ginásio psicológico, é onde os defeitos vão aflorar e nós vamos poder ver e assim trabalhar. Outro dia um companheiro dizia que que via muitos defeitos. Aí estava reclamando que via muitos defeitos. Aí o outro disse, pois é, e aqui entre nós estamos reclamando que não aparece nenhum defeito. Então, quando aparece o defeito, é oportunidade para trabalhar. E a pessoa estava preocupada porque estava aparecendo muitos defeitos. E o outro disse, então é bom, e aí então vai conseguir ver os efeitos e vai poder trabalhar. Então, o iniciado deve aprender, viver com as adversidades, na turbulência. Não é na calma, não é onde está tudo tranquilo, que nós vamos conseguir fazer o trabalho. Justamente o nosso ginásio psicológico é a vida diária, é a nossa convivência, a convivência em todos o nosso ambiente.
na família, no trabalho, na escola, na rua, com a vizinhança. É aí que é o nosso ginásio psicológico. Aí que vai, então, os defeitos aflorar. Nós vamos ver e vamos poder matar. Então, as iniciações e as provas. Essa aí é a conferência. E fique à vontade.